Olá pessoal, hoje nós vamos conversar com o deputado Arnaldo Faria de Sá, que hoje está como suplente. Ele é advogado, professor, comunicador, contador, foi deputado federal por 8 mandatos, né? Hoje está na subprefeitura de Jabaquara e há anos ele desempenha um trabalho em defesa dos aposentados, dos servidores públicos e da aposentadoria, né? E ele vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre a reforma da Previdência, que está tirando o sono de muita gente. Deputado, essa reforma da Previdência que tramita agora no Congresso, ela atinge de alguma forma os servidores estaduais? Pela atual composição do texto, já aprovado na Câmara e aprovado em primeiro turno no Senado, não. Mas a PEC paralela que está sendo prometida, essa vai acabar, sem dúvida nenhuma, atingindo todos os servidores estaduais, do Legislativo, do Judiciário, do Serviço Público de uma maneira geral. É o que se comenta na questão da chamada PEC paralela. Enquanto ela não for aprovada, certamente nós não teremos esse risco, porque além de ser aprovado numa PEC paralela, terá que ser votado também por cada Assembleia Legislativa e câmaras municipais. E como é que está o ambiente aqui em São Paulo para a tramitação de uma possível lei? A movimentação vai ser muito maior aqui em São Paulo do que foi em Brasília. Brasília está distante, Brasília um momento de conturbação política, não soube fazer uma articulação através dos servidores públicos federais, no sentido de você fazer valer os direitos que estão sendo suprimidos, os direitos que estão sendo fracionados, direitos que estão sendo rupiados dos trabalhadores. Então, na verdade, eu acho que as pessoas ficaram bem anestesiadas com tudo isso. A própria eleição do Bolsonaro, uma eleição que não era previsível, a facada que o levou a essa condição, e agora quem tomou uma facada para se eleger está dando facada em tudo quanto é trabalhador brasileiro. E o governo de São Paulo, o senhor acha que tem condições de aprovar a Previdência aqui em São Paulo? Aparentemente, a maioria do governo do Estado, na Assembleia, me parece folgada. Mas, na verdade, o poder de mobilização pode refluir e montar um outro patamar de discussão e de modificação. Até porque São Paulo já tinha aprovado a sua reforma da Previdência estadual, na época do governo Covas. Então, ela não tem a mesma contextualização que tem a problemática de outros estados, como o Rio de Janeiro, como o Rio Grande do Sul, como Minas Gerais. O estado de São Paulo é um pouco diferenciado dessas situações. Agora, falando especificamente do texto que está hoje no Congresso. O servidor que, por exemplo, recebe hoje um ponto de permanência porque ele já tem o período necessário para a aposentadoria, ele vai ter perda caso seja aprovada essa reforma? Se não ficar claramente estabelecido a regra de transição, que quem está nessa condição de abono de permanência não tem mais nada a cumprir, está trabalhando de graça para o Estado, que esse direito seja claramente estabelecido, é melhor a pessoa aposentar e ir embora, porque na vã ilusão de que o abono de permanência vai lhe garantir algum direito, se não tiver explícito nas regras de transição, não dá para acreditar em ninguém nesse país. O senhor acha que depois da aprovação desse projeto pode haver um êxodo de funcionários? Não tem a menor dúvida que vai acontecer. Hoje em dia, vários setores dos governos já têm dificuldade de funcionários, porque não tem tido novos concursos, as pessoas estão se aposentando, algumas delas com receio do que vai acontecer, porque todos os problemas econômicos do país é a Previdência. A Previdência é culpada disso, a Previdência é culpada daquilo, e na verdade o que nós precisamos é de providência. Providência contra os ladrões da Petrobras, da Eletrobras, da Nuclearbras, do Fundo de Pensão, do BNDES, do Diaba 4, roubaram à vontade. E qual foi a providência que se tomou? Nenhuma. Quer dizer, a própria Lava Jato, que num determinado momento estava conduzindo a coisa a bom termo, já está sendo torpedeada por tudo quanto é lado para poder amenizar a situação dos ladrões do dinheiro público. E aí, então, a culpa é essa, sempre do servidor, do trabalhador, e o jogo é um jogo bem urdido. A grande mídia, o mercado financeiro e o primeiro-ministro, entre aspas, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, fazendo esse jogo do mercado e da grande mídia e, logicamente, recebendo todas as loas, todos os cumprimentos por estar fazendo isso, tirando direito do servidor, direito do trabalhador,
e a gente tem que tomar cuidado, porque, na verdade, muitas pessoas, o servidor, por exemplo, não tem fundo de garantia, e tem uma outra compensação da sua forma. Desde a reforma da Previdência do governo Lula, que era outra, que queria salvar tudo, já tem o FUNPRESP, que cria o Fundo Especial de Aposentadoria dos Servidores Públicos. A reforma da Previdência de Dilma também era a solução, e não foi a solução. A reforma da Previdência de FHC, de 95 a 98, seria a solução de tudo, também não foi. E dentro desses roubos que eu falei, o que se meteu a mão em fundos de pensão é uma coisa inimaginável. Vai aparecer tudo agora, que vai ser destampado esse profundo e grave problema da Previdência complementar, que é muito pior do que a Previdência Pública. E, na verdade, qual é o grande jogo? É viabilizar a Previdência Pública pelo jogo da Previdência Privada. Quer dizer, viabilizar a pública pelo jogo da privada. Já teve aqui no Brasil, na época da Revolução, GBOX, CAPEM, Montepio disso, Montepio daquilo, com ninguém aposentado por uma dessas arapucas. E, na verdade, o que querem é justamente isso, é jogar todo mundo na mão dos bancos. Aliás, na reforma da Previdência de FHC, foi criado um grande fundo de previdência, Fundo Prevê, Bamerindos, Nacional e Unibanco. Nenhum dos três bancos existe mais. E quem falta pouco tempo para se aposentar? Quem falta pouco tempo, ele vai ter que aguardar a regulamentação das regras de transição, e aí vai ficar numa situação no limbo. Mas a gente vai tentar buscar algumas alternativas, principalmente do que diz respeito aqui ao Estado de São Paulo, para na votação dessa matéria na Assembleia Legislativa, a gente tentar garantir essa transição sem trauma para os servidores que se colocaram sempre a serviço da sociedade, a serviço da cidadania, a serviço de todos aqueles que precisam. Até porque os governos passam e os servidores ficam. E quem falta muito tempo para se aposentar? Essa pessoa vai ter que trabalhar muito mais, né? Coitado. Vai ter que trabalhar e não sabe se vai receber algum benefício previdenciário no final da sua vida. Em relação aos benefícios que são incorporados na aposentadoria, após a reforma da Previdência, por exemplo, quinquênio, sexta parte, tudo isso perde? A ideia rasa da Previdência é justamente isso, que não tenha nenhum benefício complementar, nenhum benefício que possa garantir um plus a mais, entendeu? A ideia é justamente essa, é fazer uma limpa geral, uma rasa geral, entendeu? Como eu disse, todos os problemas do Brasil, na ótica desses economistas, vou vontade de falar um palavrão aqui, é a Previdência. E eu repito, o que falta é providência. É só ver quantos governadores do Rio de Janeiro estão na cadeia. Quantos ministros, quantos ex-ministros, quantos ex-governadores, quantos prefeitos estão na cadeia. Quer dizer, roubaram. Isso é o que apareceu. E o que não apareceu? E aí a culpa é toda do trabalhador. Negócio que não dá para admitir. Eu acho que chega no fundo do poço a ponto de você ver que a votação é uma coisa assim simbólica. Fala-se muito hoje em dia sobre segurança jurídica. Porém, essa nova reforma, ela traz uma certa insegurança jurídica para o trabalhador, no sentido de que ele vai conseguir se aposentar. Ele traz total insegurança jurídica, você tem razão. Aliás, aquela reforma do Temer que não foi votada, já estava cheia de evidências nesse sentido, mas a providência divina impediu que ela fosse votada. A tal da empregabilidade não aconteceu. A retomada do crescimento não houve. A questão do emprego está por aí. Falam em 20 milhões de desempregados. É muito mais do que 20 milhões de desempregados. Por que é mais? Porque a pessoa parou de procurar emprego e saiu da lista. A pessoa desistiu, saiu da lista. Tem que pegar todo mundo que está... O Brasil hoje é um país à margem da economia mundial. Justamente porque você tem uma série de problemas e politicamente a ação do governo federal tem só arrumado atritos, desacertos desnecessários que certamente vão comprometer ainda mais a economia e mais a situação de recuperação da economia do que todas as reformas que queiram fazer. Até porque, enquanto se discutia toda essa reforma, o que o Congresso aprovou? O Congresso aprovou duas coisas que se deu pouca importância. Primeiro,
a questão das eleições municipais do ano que vem. Vão ter verbas abundantes para isso, não tem verba para nada. Foi congelado a educação, a saúde está uma desgraça, entendeu? E aí você pega e foi aprovado antes do dia final de outubro, sancionada pelo presidente Bolsonaro, a saciar a vontade dos doutos parlamentares deste país. E também os vetos da legislação penal, entendeu? Que hoje vão deixar mais difícil a ação da polícia, a ação da justiça, na defesa dos direitos dos meliantes e não daqueles que trabalham condignamente pelo trabalhador e pelo servidor brasileiro. Eu gostaria de agradecer ao deputado pela entrevista. O senhor gostaria de deixar uma mensagem para os servidores? Olha, chocado, logicamente, que a gente conhece as regras do jogo. Por um detalhe, eu não estou no Congresso, e certamente se lá estivesse eu poderia, através de questões de ordem, de DVS, ter lutado muito, como fiz com o Fernando Henrique, como fiz com o Lula, como fiz com o Dilma, como fiz com o Michel, alguma coisa. Mas, lamentavelmente, pessoas que chegaram lá, comprometidas com os trabalhadores, com os servidores, simplesmente se deixaram dobrar facilmente por essa música suave do grande mercado, da grande mídia, e entraram no conto e certamente serão punidos por aquilo que estão fazendo hoje. Deputado, muitíssimo obrigado. É realmente uma pena que você não esteja lá no Congresso e espero que retorne logo, porque está fazendo falta. Viu, pessoal? Muito obrigado. Enquanto isso, eu estou aqui como subprefeito de Jabaquara, cuidando do pedaço onde nasci, cresci e, graças a Deus, com o apoio do prefeito Bruno Covas, estou remodelando toda a nossa subprefeitura. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Quem não assinou ainda o nosso canal, por favor, se inscreva e toque no sininho lá e não esqueça de apertar no curtir. Muito obrigado e até o próximo.